Enfim, como eu estava falando, lá na congregação de Petrópolis, tenho sido muito bem recebido, tenho podido compartilhar um pouco do meu conhecimento. E uma coisa que eu sempre tenho comentado bastante com o reverendo Fábio é a necessidade da apologética. Como ele pontuou aqui, a apologética é um tema central, um tema que, creio eu, é um grande desafio nos dias atuais. Nós vivemos numa sociedade extremamente secularizada, e isso demanda de nós expor, apresentar a nossa fé de uma maneira consistente. Como creio que cada um aqui já sabe, a escola da qual eu compartilho, da qual eu faço parte, é a escola vantiliana, do Dr. Cornélio Vantil. Então, esse simpósio ele se divide em 4 módulos. Esses 4 módulos, eles integram o básico da apologética de Cornélio Vantil. Vantil foi um homem expressivo dentro do campo da apologética e, creio eu, tem muito a nos acrescentar enquanto igreja presbiteriana. Só o slide tem como compartilhar, né? A gente já vai começar. Isso aqui é a proposta do simpósio, falando da apologética de Cornélio Vantil. Pode passar? E aqui é a nossa pauta. Nossa pauta, como eu falei, ela se divide em 4 módulos. O primeiro módulo, falando sobre uma biografia de Cornélio Vantil, quem foi esse homem, por que esse homem é importante, quais foram as suas influências, qual é o seu legado. A segunda, ela diz respeito aos fundamentos da apologética reformada vantiliana. Aqui, nós falaremos da parte mais densa desse simpósio, eu diria, que é o fundamento da apologética de Cornélio Vantil. Aqui a gente vai perpassar não apenas a teologia, que é um campo que eu creio a maioria aqui dos irmãos esteja acostumado, mas também a filosofia. Pode passar mais um? No terceiro módulo, nós falaremos sobre as escrituras sagradas, que tem um lugar de destaque dentro do pensamento de Cornélio Vantil. Nós vamos compreender bem o que é o pressuposicionalismo e como que ele está alicerçado com um compromisso prévio com a autoridade das escrituras sagradas. E o quarto, pode passar, diz respeito a uma parte mais prática, por assim dizer, da apologética, né? Que é como que a gente responde aos desafios do nosso tempo, como que a gente responde à secularização, como que a gente responde ao pluralismo religioso. Isso nós apresentaremos no quarto módulo. Enfim, agora a gente vai começar o primeiro módulo, em que nós falaremos da biografia de Cornélio Vantil. Vou passar. Falando um pouco assim da vida de Vantil, tudo começou, no dia 3 de maio de 1895. Vantil ele nasceu na Holanda, uma coisa que alguns não sabem. Ele foi consagrado pelo seu legado nos Estados Unidos, mas ele é nascido na Holanda. Só que desde muito cedo ele migrou e passou a viver na América. Ele tinha 10 anos quando ele foi para os Estados Unidos e lá ele viveu a maior parte da sua vida. Ele se graduou no Calvin College em 1922 e depois ele se transferiu para o Seminário Teológico de Princeton, que é muito conhecido, né? Tem figuras proeminentes lá, como Warfield, que a gente vai falar. Então, o que aconteceu? Ele obteve PhD em Filosofia pela Universidade de Princeton e ele estudou sobre a orientação de ninguém mais, ninguém menos que John Richard Bate. A galera aqui que está acostumada com os estudos sobre o liberalismo teológico sabe quem foi Bate. Bate escreveu um livro chamado Cristianismo e Liberalismo. É um livro muito interessante, recomendo que aqueles que queiram entender do liberalismo ler, em que ele coloca o cristianismo e o liberalismo teológico como religiões opostas. Então, Bate não entendia o liberalismo como uma forma de cristianismo, mas entendia como outra religião. E ele foi orientador do Vantil, que a gente vai ver mais para frente, foi um arco crítico também do liberalismo teológico. Pode passar? E ele lecionou no seminário de Princeton por um tempo, até que em determinado momento ele saiu do seminário de Princeton. A gente vai falar um pouco adiante sobre essa saída do seminário de Princeton, e ele se juntou ao seminário de Westminster,
onde ele permaneceu e se tornou um dos professores mais influentes e proeminentes daquele seminário. Pode passar? Aqui, mais um. A gente vai falar sobre o envolvimento ministerial, brevemente, do Bantil. Bantil, ele, além da carreira acadêmica, ele foi o ministro da Igreja Reformada, então ele atuou diretamente na igreja, pode passar. E a sua escrita e contribuições, de uma maneira bem genérica, ele foi um autor prolífico. As suas obras elas influenciaram profundamente a teologia reformada e a apologética cristã, e ele desenvolveu uma abordagem em questão, que é a que nós vamos expor aqui, que é a chamada apologética pactual ou epistemologia revelacional. É bom a gente sempre diferenciar de epistemologia reformada. Algumas pessoas falam que epistemologia é reformada, o método do Bantil, mas o Plantinga também escreveu um livro chamado Epistemologia Reformada. E a abordagem do Plantinga é totalmente diferente do Bantil. Então é bom a gente fazer essa distinção. O método pode ser chamado apologética pactual ou epistemologia revelacional. Pode passar mais um? E ele faleceu em 17 de abril de 1987 e deixou um legado duradouro na teologia e na apologética cristã. No próximo slide, a gente vai ver sobre as influências de Bantil. Quem influenciou Bantil? Bantil não surgiu do nada. Ele teve influências que nós veremos são influências proeminentes, influências até bem conhecidas por alguns de nós. E a primeira influência de Bantil que eu destaco é justamente do neocalvinismo holandês. Todo mundo deve conhecer essa figura, que é Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi um teólogo, polímata, um político, foi alguém profundamente engajado com a cultura e com o seu tempo, e teve um legado duradouro na construção de uma cosmovisão cristã. Se hoje a gente fala tanto de cosmovisão cristã, a gente deve isso muito ao Kuyper, que trouxe essa concepção no mundo moderno. O Kuyper, os irmãos vão lembrar, tem aquela frase que não existe nem um centímetro quadrado da existência humana que Cristo não possa dizer é meu. A grande busca desse sujeito foi afirmar o senhorio de Cristo sobre todas as áreas da vida. Ele tem aquela obra chamada Calvinismo, que foi publicada no Brasil, que na verdade foi fruto de uma série de palestras que ele ministrou nos Estados Unidos, e pegaram essas palestras e criaram o livro Calvinismo, em que ele expõe o calvinismo como não uma doutrina, não apenas uma soteriologia, mas uma visão total da realidade. Bantil bebeu muito do Kuyper e nós vamos ver a influência do próprio pensamento do Bantil mais para frente. Outro cara que influenciou muito Bantil foi Herman Bavinck. Herman Bavinck foi um notável teólogo e filósofo holandês. Ele tem uma dogmática de 4 tomos, em que ele trabalha diversos temas dentro da teologia e também tratou extensivamente da filosofia cristã calvinista. Um detalhe é que nós vamos ver mais para frente isso também, mas as pessoas que seguem Bantil, eu me incluo nesse meio, normalmente veem Bantil como tendo um papel revolucionário dentro da filosofia e do pensamento cristão calvinista. Ele realmente teve. No entanto, o próprio Bantil, ele enxergava como uma grande mudança paradigmática no pensamento calvinista o Herman Bavinck. Então ele tinha uma profunda admiração pelo Bavinck, e alguns conceitos que o Bavinck utilizava, como conhecimento vivo, conhecimento analógico, o Bantil herdou. Então a influência do Bavinck sobre o Bantil tem que ser reconhecida. Não é muito falado aqui no Brasil, mas o Bavinck foi uma baita influência para Cornélio Bantil. Próximo slide. Agora a gente vai falar sobre quem influenciou o Bantil no campo da teologia bíblica. E um cara notável nisso foi Gerhardus Voss. Gerhardus Voss é um notável teólogo bíblico. Ele trabalhou muito no tema da teologia bíblica. E uma coisa que destaca muito esse sujeito na sua abordagem da teologia bíblica é que ele procura sempre tratar a teologia bíblica de uma maneira integrada. Então, o Voss não é aquele cara que pega um versículo isolado e faz uma teologia bíblica isolada acerca desse versículo apenas. Claro que existem passagens que demandam uma atenção especial, específica. Mas o Voss, ele sempre procurou tratar a teologia bíblica com uma metanarrativa integrada. Ou seja, a Bíblia é uma grande história. Você tem a criação, você tem a queda, você tem a redenção do homem através de Cristo e de todo o plano de salvação.
Então, Van Til, os irmãos que já tiveram algum contato com a obra dele, o que ele normalmente faz? Ele, sempre que vai responder uma questão, ele volta lá na queda, em toda a história da criação, que é a de redenção. Ele faz isso com uma herança do Gerhard Voss, que sempre fazia isso. Ele sempre abordava a Escritura a partir de uma perspectiva muito integrada. Pode passar? Outro cara que influenciou muito o Van Til foi o famoso Bibi Warfield. Enquanto ele esteve no seminário de Princeton, Bibi Warfield foi uma grande influência para o Van Til. E onde que o Warfield influenciou o Van Til? Justamente no campo do inerrantismo das Escrituras Sagradas. O Warfield foi um grande defensor da inerrância das Escrituras. Hoje, para a gente, esse é um conceito muito famoso, né? Muito comum no meio reformado, da inerrância, e o Warfield teve um papel nisso, que Van Til herdou. Van Til herdou esse papel de defender arduamente o inerrantismo das Escrituras. Enquanto outras correntes, muito influenciadas pelo liberalismo teológico, foram para a linha de querer contextualizar algumas coisas, relativizar algumas coisas, o Warfield defendeu a historicidade dos grandes temas bíblicos, o inerrantismo das Escrituras. E uma outra característica que o Warfield tinha era também um apreço por uma objetividade acadêmica dentro do cristianismo. Então, o Warfield era muito acadêmico, né? Era um cara que prezava por métodos muito bem consistentes, muito bem fundamentados numa abordagem educacional. E Van Til herdou isso, e seguiu isso, e conseguiu conciliar, inclusive, essa visão, esse apreço pela objetividade do cristianismo com a perspectiva de Kuyper. Kuyper, diferente do Warfield, ele defendia que tudo tem que ter a sua versão cristã. Então, você tem uma ciência cristã, você tem uma ciência não cristã. Você tem uma educação cristã, você tem uma educação não cristã. Já o Warfield, ele prezava pela objetividade acadêmica. E Van Til conciliou os dois, né? Esse foi, eu diria, um dos grandes legados do Van Til também. Pode passar? Outras influências que o Van Til teve, vou passar aqui rapidamente. Uma delas foi o Henry Kahneman, foi considerado o maior filósofo da América em seus dias, um cara realmente notável, e deu aula para o Van Til. Esse sujeito aqui foi o tutor do Van Til, né? E a gente nota a erudição com que Van Til trata os temas filosóficos. Outro sujeito foi o Bauman. O Bauman, ele era um adepto, né, de uma perspectiva idealista, e ele influenciou a abordagem do Van Til na terminologia idealista. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar aqui. Eu já ouvi algumas pessoas falando, inclusive em seminários brasileiros, que o Van Til era um idealista. E isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque o Van Til tem livros e tem obras condenando e combatendo o idealismo. O que o Van Til utilizava era uma abordagem que se utilizava da terminologia idealista. Então você vê termos da escola idealista sendo empregados pelo Van Til. Mas o próprio Van Til não era um idealista. Pelo contrário, a abordagem dele conflitava diretamente com o idealismo. Próximo slide. Agora a gente vai falar sobre as realizações do Van Til. O que esse homem realizou de relevante? A primeira coisa foi a redefinição do papel da apologética como uma disciplina central. Nós falamos das influências do Van Til, né? Falamos sobre o Kuyper, e o próprio Kuyper ele tem uma obra monumental de teologia, em que ele fala muito pouco da apologética. Mesmo ele assim, sendo o grande responsável por trazer uma cosmovisão cristã e trabalhar com o conceito de cosmovisão cristã de uma maneira consistente, mais abrangente, o Kuyper não dava tanta importância à apologética. E os meios reformados também não davam no tempo do Van Til. Eles, quando utilizavam a apologética, utilizavam uma apologética que empregava perspectivas que não eram estritamente reformadas. Então, o Van Til, o que ele fez? Ele colocou a apologética como uma disciplina central. Ele entendeu que a apologética, no seminário de Princeton, ela estava esquecida, estava deixada de lado
E quando ela era trabalhada por uma via evidencialista ou por uma via clássica. E Evan Til foi um árbitro crítico dessas duas escolas, da escola de apologética clássica e evidencialista. Então, ele redefiniu o papel da apologética como algo central dentro do meio reformado. Outro grande feito de Evan Til foi consolidar a reforma de John Gratian Leite, que escreveu o Cristianismo e o Liberalismo como árbitro opositor do liberalismo teológico. O Evan Til ele criticou muito os liberais, Paul Tillich, Bultmann e tantos outros, e ele abrangeu também a neo-ortodoxia de Calvart. Van Til ele escreveu um livro chamado New Modernism, em que ele fazia uma crítica muito árdua ao pensamento do Calvart. E, posteriormente, ele escreveu um outro livro, que inclusive faz uma menção ao livro do Leite, que é Cristianismo e Bartianismo. Ele realmente entende que a teologia e a filosofia de Calvart conflitam diretamente com o cristianismo calvinista ortodoxo. Então, ele, além de admitir o liberalismo como problemático, ele admitia a neo-ortodoxia de Calvart também como problemática. Mais um. Pode passar? Isso. E ele criou o método da apologética pactual, baseado na epistemologia revelacional, que era, vejam bem, isso aqui é muito importante, um método distintamente reformado. Então, existiam métodos para fazer apologética, evidencialistas baseados em Tomás de Aquino, no bispo Joseph Butler, em tantos outros, principalmente no Aquino e no Joseph Butler. Porém, não existiu um método de apologética distintamente reformado. E o Van Til fez isso. O método do Van Til, ele tem a afirmação da ortodoxia reformada. Então, isso difere Van Til de outros apologetas que vieram antes dele. Mais um. E aqui é o ponto que eu já comentei em passando anteriormente. Ele reconciliou a ênfase de Kuyper na cosmovisão cristã com a preocupação do Orkut pela objetividade acadêmica do cristianismo. O que seria isso? O Van Til ele criou um método consistente, academicamente falando, mas ao mesmo tempo primorosamente alinhado com uma cosmovisão cristã. E aí que está a genialidade do homem. Ele conseguiu criar um método distintamente cristão e ao mesmo tempo com todo o embasamento acadêmico. Passado? Aqui falando um pouco sobre o estilo e a personalidade do Van Til, ele era profundamente comprometido com a fé cristã, especialmente com a tradição reformada. Então nós vimos que ele tinha uma preocupação muito grande por fazer apologética, por fazer também filosofia, de uma maneira distintamente reformada. Pode passar? E ele compreendia que a apologética deveria estar a serviço do evangelismo. Isso é uma coisa que muita gente perca quando vai estudar apologética. As pessoas estudam apologética para bater nos outros, para discutir qual método é melhor, para discutir pormenores, terminológicos, muitas vezes. E o Van Til não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado em simplesmente fazer evangelismo. O próprio Van Til era um evangelista. Então ele se preocupava em, a partir da apologética pactual, demonstrar de maneira clara a consistência e toda a abrangência do pensamento calvinista e como apenas ele representava a verdade cristã e a única verdade possível. Isso para fins de evangelização, para evangelizar pessoas, para que pessoas reconheçam, como a gente vai ver mais à frente, que é ou Cristo ou o caos. Você não tem outra alternativa. Mais um. Ele tinha uma personalidade, por incrível que pareça. Não parece, quando a gente lê os livros do Van Til, mas ele tinha uma personalidade bem fácil de mudar. Ele não era uma pessoa difícil, não era uma pessoa complicada de se abordar, de conversar e tal. Ele era uma pessoa até bem na dele mesmo, segundo aqueles que conviveram com ele, como por exemplo John Frame, o que contrastava com os seus escritos. Os escritos de Van Til são muito combativos. Ele foi bastante combativo com os seus adversários. Então isso é uma coisa até contraditória. Ele era uma pessoa tranquila de lidar, no entanto, os seus escritos revelavam uma postura bastante combativa, em decorrência do seu comprometimento com a fé reformada. E ele era muito ativo na visita de hospitais e amigos doentes. Então,
Então, ele era uma pessoa realmente prestativa, não era simplesmente um academicista, como alguns o criticaram, inclusive um nome notável, que foi o Francis Schaeffer. Uma vez chegaram para o Francis Schaeffer, falaram para o Francis Schaeffer: ô Francis Schaeffer, o Van Til tem umas críticas ao seu método. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E o Schaeffer falou: mas eu não ligo. Eu não me preocupo com esses apologetas academicistas que só ficam estudando e tal. Isso é mentira. O Van Til era uma pessoa realmente comprometida em visita em hospitais, era generoso com as suas finanças. Então era alguém realmente preocupado em evangelização. Pode passar? Mais um. E aqui, falando disso mesmo, né? Ele foi generoso com seu tempo e recursos. Muitas vezes disposto a pregar em igrejas e lares de idosos pequenos em dificuldades. Muitas vezes ele enviava programas de estudo bancados pelo próprio bolso a alunos. Então ele era alguém realmente liberal, no sentido bom, com as suas finanças. Mais um. Ele tinha algum senso de humor. As pessoas que conviveram com o Van Til, como por exemplo o John Frame, que eu já citei aqui, eles dizem que o Van Til ele tinha um senso de humor, né? Ele brincava com os alunos, ele jogava, ele tocava giz com os alunos, né? Às vezes o senso de humor dele era um pouco ácido também, ele fazia algumas colocações tanto quanto ácidas. Por exemplo, é dito que uma vez perguntaram para o Van Til que tipo de cristão eles tinham. E ele falou que eles tinham dois, né? Eles tinham os cristãos holandeses e os descumpridores do pacto. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, né? Ou a teologia holandesa apenas é que buscou, a partir da sua teologia, do seu pensamento, uma perspectiva aliancista que consistisse no cumprimento do pacto de Deus. Era a única teologia calvinista, portanto, consistente. Um detalhe, que é até bom ter comentado isso, que o Van Til era um grande admirador da teologia holandesa neocalvinista. Ele mesmo, assim, acabou, conforme o seu legado, criando o seu próprio movimento, mas ele bebeu profundamente da teologia holandesa e era um apreciador de homens como, por exemplo, Herman Boyle, coisa que a gente vai falar já já. Mais um. E esse é um ponto que, assim, realmente a gente tem que dar um ponto para Gordon Clark, né? Porque o Van Til não era muito claro, às vezes, nas suas explanações, né? Ele era bastante prolixo. A gente sente isso um pouco nos seus textos. Ele, para explicar uma coisa, às vezes, ele dá muitas voltas, né? Ele não dá definições muito precisas, né? Ele fala normalmente para pessoas que já conhecem a história da filosofia. Esse é um desafio que nós, evangelianos, temos que admitir ao seguir o Van Til. Então, ele vai falar de filosofia, ele não define muito de maneira clara e incisiva as coisas que ele está tratando. E diferente do Clark, que nós sabemos que era muito bom em explicitar pontos da teologia e da filosofia no geral, principalmente da filosofia, né? Gordon Clark foi um notável filósofo. Já o Van Til não. O Van Til ele tinha uma dificuldade, principalmente de se comunicar com o público mais leigo. E o John Frame ele conta um caso até engraçado sobre essa questão. Ele diz que um dia ele perguntou para o Van Til sobre uma questão que ele nem especifica no livro dele. E o Van Til diz assim para o John Frame: para a gente responder essa pergunta, a gente tem que voltar lá no Éden. Aí o Van Til começou a falar, aí chegou no final, e o próprio Van Til perguntou para o Frame qual que é a mesma pergunta, e o Frame nem lembrava mais, né? Ele diz que cito, né? Porque ele foi uma volta tão gigante, né, que acabou perdendo o fio da meada, né? Então ele tinha essa característica que nós temos que admitir. Aqui, esse quadro aqui é engraçado, né? É muito comentado, né, que as polêmicas com as quais o Van Til se meteu ao longo da sua vida. Como falamos, em virtude da sua postura muito combativa com seus adversários, ele se envolveu em algumas polêmicas com homens notáveis, né? Alguns do seu próprio tempo e outros que já morreram, né? Como Tomás de Aquino, como o bispo Joseph Butler, ali no canto, e que tinham seguidores no meio reformado. Então o Van Til entrou numa famosa controvérsia com Gordon Clark, que está no meio, e ele foi um árbitro crítico do tomismo. Ali está a foto a gravura de Tomás de Aquino. Foi um árbitro oponente de Calbart também. Calbart recebeu muitas críticas do Van Til.
E com outros homens também que ele até admirava em algum ponto, como por exemplo o Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer está ali no canto. O Francis Schaeffer é um autor bastante famoso aqui no Brasil. Ele fundou o Labri, que foi um centro dedicado à apologética, a dar respostas honestas a perguntas honestas, como diz o próprio Schaeffer. E o Vantil entrou em polêmicas com o Schaeffer também, né? A gente vai até mencionar um pouco à frente quando for falar dos seguidores do Vantil. E o Doivard é outro, né? O Doivard também teve algumas querelas com o Vantil, eles chegaram a trocar cartas, né? Cartas combativas, né? Um contra o outro. Há inclusive obras em inglês, em português acho que não tem, mas de controvérsia entre esses dois homens. Enfim, passando, gente, para passar. Agora a gente vai falar sobre o legado de Vantil. Isso é uma coisa importante. Pode passar? O Vantil teve muitos seguidores, né, que continuam esse legado. Falando dos seus sucessores imediatos, o primeiro deles é Robert Nansen. Ele ensinou apologética no seminário de Westminster e ele foi o sucessor do Vantil. Ele também era um entusiasta da obra do Doivard e ele foi para a Holanda estudar com o próprio Doivard. E, a partir de então, buscar conciliações entre a obra do Vantil e a obra do Doivard. Lembrando que o Vantil admirava o Doivard, tá, gente? Ele entrou na controvérsia do Doivard, mas o Doivard era um caso de pessoa que ele admirava profundamente. Então, quando, por exemplo, o Doivard fala de motivo de base religioso, de aspectos modais, isso tudo o Vantil concorda com o Doivard, não tem problema. Mas tem alguns aspectos da obra do Doivard que o Vantil tinha sérias objeções, como, por exemplo, a filosofia como independente da teologia. Isso era algo que Vantil não engolia de jeito nenhum. Então, tiveram controvérsias entre Vantil e Doivard, mas esse sujeito aqui buscou alguma conciliação. Próximo. Outro foi o Harvey Cohn, e ele substituiu o Vantil no curso de Introdução Apologética. Esse homem ele teve um papel muito significativo na Coreia, né? Ele, inclusive, migrou dos Estados Unidos para a Coreia e lá ele fez um trabalho missionário. Mais um, vou passar. Aqui falando de alguns aqui conhecidos, né? John Frame ainda é vivo, ainda é um grande impulsor aí da obra do Vantil. Ele tem livros escritos sobre teologia sistemática, sobre doutrina do conhecimento de Deus. É um detalhe que pouca gente sabe, o John Frame é músico, né? Também ele trabalha muito a questão da liturgia, também no que toca a música. E a principal contribuição do Frame foi o triperspectivismo. O Frame entendia que a nossa compreensão da realidade, ela perpassa 3 níveis, né? Que é o nível normativo, o nível situacional e o nível existencial. Não vou entrar em muito detalhe, porque tem que correr aqui. Mas mais um. Alô? Rapaz, pode passar mais um. O William Edgar, ele se converteu no Labri, que foi o abrigo feito pelo Francis Schaeffer, e ele se envolveu diretamente com o Schaeffer e ele procurou também conciliar a abordagem do Vantil com a do Schaeffer. Tem um livro do William Edgar muito interessante, em português, quem tiver interesse nessa questão do Vantil e do Schaeffer, que leiam, né? É um livro que tem umas 30 páginas, é um livretinho em que ele faz uma comparação de Vantil com o Schaeffer e mostra como que, em algumas críticas, o Vantil foi excessivamente rígido com o Schaeffer. Lembrando que o Edgar toma o lado do Vantil, mas ele admite que em alguns pontos o Vantil foi meio que longe demais ao criticar o Schaeffer. Mais um, pode passar. Outros caras que a gente não pode deixar de falar quando a gente está falando do Vantil é o teologismo, né? Ou aqueles que ficaram conhecidos como reconstrucionistas. Né? O reconstrucionismo foi uma perspectiva teológica cujos pilares são os 4 P's. Pode passar? Um só. Passa. Presbiterianismo é um movimento alicerçado no pensamento presbiteriano, tanto no que toca a governo eclesiástico como governo civil. Então, assim, muitos de nós estamos acostumados a pensar presbiterianismo como um modelo de igreja. E o presbiterianismo não é só um modelo de igreja, é um modelo de igreja e um modelo de Estado e sociedade. E esses caras se comprometem com esse tipo de presbiterianismo. Mais um. O pronomianismo, o que é isso? Essa palavra não é muito conhecida, né?
mas ela, em grosso modo, significa uma continuidade da lei de Deus, do Antigo para o Novo Testamento. Óbvio, todos os reconstrucionistas entendem que há coisas que foram revisadas, né, à luz da nova aliança, mas eles entendem que a lei continua operante hoje. Mas o pós-milenismo, os reconstrucionistas seguem uma escatologia pós-milenista, que acredita que Cristo vai voltar após o milênio, num período glorioso de paz e prosperidade e pregação do Evangelho. E o último é o pressuposicionalismo de evangeliano. Então, esses caras beberam muito do Vantil. O primeiro deles, pode passar, é o Russell John Rushdoony, que é filho de pais armênios. A família do Rushdoony fugiu da Armênia do genocídio perpetrado pelos turcos. E o Rushdoony ele nasceu em Nova York. E ele tinha um grande orgulho, que era o fato de que a sua família, desde o século V depois de Cristo, consistia em cristãos, especificamente em sacerdotes cristãos, né? Então, assim, o Rushdoony foi um grande seguidor do Vantil. Ele teve uma experiência muito interessante, em que ele, uma vez, estava pegando um trem e ele tomou para ler o livro New Modernism, do Vantil. E ele leu aquele livro em um dia. E ele ficou tão absorto na leitura daquele livro que ele nem percebeu que estava vindo soldado da guerra, né? Se não me engano, da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, desculpa. Ele nem percebeu, Segunda Guerra. Que estavam vindo assim, soldados da Segunda Guerra, e ele nem percebeu de tão absorto que ele estava na leitura do Vantil. E a partir daí ele procurou aplicar o pensamento de Vantil em várias áreas da vida, envolvendo Estado, sociedade, ciência, arte, etc. Mais esse cara aqui também é bem conhecido, que é o Greg Vance, um grande apologeta, um dos maiores apologetas do século XX. Ele era um reconstrucionista e teonomista e era um seguidor de Vantil. Ele chegou a escrever livros sobre Vantil e empregou o pensamento de Vantil nos seus debates de maneira árdua. Outro sujeito foi o Gary North. Gary North é ligado ao Instituto Mises, foi ligado, né, que ele faleceu em 2022, bem velhinho, e ele foi um economista de perspectiva liberal, eu diria até que libertária, porém, alguém que aplicou o pensamento de Vantil na economia. Então é bem interessante a galera que se interessa por economia, o Gary North, porque ele faz uma leitura econômica profundamente alicerçada na epistemologia e revelação. Pode passar? E aqui a gente tem a Chalcina, que é uma instituição reconstrucionista. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre isso, siga a Chalcina. Ela faz um trabalho maravilhoso de difundir conteúdo dessa perspectiva. Pode passar? Agora a gente vai falar de outros quintilianos, né, para a gente encerrar. O primeiro deles, que eu vou citar aqui bem rapidamente, é o James B. Jordan. James B. Jordan é um quintiliano. Ele não é muito conhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos é um cara de renome em algumas alas da igreja presbiteriana, tá? Alguns amam ele, outros odeiam, porque ele trata muito do tema da liturgia, que tem umas ideias assim, diria catípicas, do que toca a liturgia, né? Mas é um homem, assim, muito inteligente, e temos, se eu não me engano, umas 2 ou 3 obras dele traduzidas para o português. Uma delas é o Crise, Oportunidade e Futuro Cristão. Mas uma obra dele que é muito interessante, que conversa bem com o pensamento de Vantil, é um livro chamado Truly Wise, que é Através de Novos Olhos, em que ele trabalha uma cosmovisão bíblica. Ele a partir do pensamento de Vantil, principalmente, ele estabelece fundamentos para uma simbologia bíblica. Então, a gente que é presbiteriano normalmente tem uma certa resistência quanto à simbologia, né? Parece que é coisa católica, de papista, né? Ou até esotérica. E o Jordan, ele pega a própria Escritura e mostra como que a Escritura trabalha com padrões simbólicos muito bem estabelecidos. É um livro maravilhoso, sabe? Eu recomendo que vocês leiam, porque ele utiliza a perspectiva de Vantil nessa obra, em que ele aponta que todas as coisas criadas, elas são revelacionais de Deus. Então, não são o próprio Deus, mas tudo aponta para Deus. É muito interessante. Pode passar. Outro cara muito interessante, que tem um pensamento bastante elaborado e consistente com o pensamento de Vantil, é o Gordon Poitras. Gordon Poitras é um matemático, e ele tem uma obra chamada Redimindo a Matemática, que temos em português,
onde ele aplica o pensamento de Van Til na matemática. Ele mostra que sem Deus a matemática é impossível. E é um livro maravilhoso também, porque ele mostra a beleza de Deus através da matemática. Algumas pessoas têm medo da matemática, né? Acham que a matemática é difícil. E não, os números, eles expressam a perfeição de Deus. E eles dão testemunho de Deus. É uma obra muito interessante e profundamente alicerçada no pensamento de Deus. Outro. Esse cara aqui também é muito conhecido, é o de Atos. Apareceu em 2020, um notável psicólogo e psiquiatra que desenvolveu a abordagem do aconselhamento bíblico. Ele era um árduo opositor da psicologia no geral, conforme suas formas desenvolvidas por Freud, Jung e tantos outros, e ele desenvolveu uma perspectiva psicológica distintamente bíblica. E como que ele faz isso? A partir de todo o aparato que Van Til desenvolveu. Ele era um legítimo vantiliano. Mais um. Aqui a gente vai falar de outros. Esse cara aqui também é vantiliano, o Peter Leithart. Ele é bem famoso nos Estados Unidos, aqui no Brasil acho que nem tanto. Ele trabalha muito obras sobre liturgia, tem obras sobre história, tem um livro publicado pela editora Monerville chamado Em Defesa de Constantino, em que ele faz uma revisão da perspectiva que nós, como cristãos, temos do imperador Constantino. É interessante ver. E é um homem também que se admite vantiliano. Outro. Esse cara aqui também já é um pouco mais conhecido no Brasil, Douglas Wilson. Ele trabalha muito no tema da educação. Ele fala bastante sobre educação, de uma perspectiva cristã, fala de família, de outros temas. E ele é pressuposicionalista. Inclusive, já se engajou também em alguns debates com ateus, assim como o Greg Manson. E por último, o Davi Charles Gomes, brasileiro, que chegou a estudar diretamente com o próprio Van Til. E ele mesmo cita, algumas vezes em que ele teve colóquios com o Van Til e é um difusor da apologética pactual aqui no Brasil. Pode passar? Então, com isso, gente, a gente encerra o primeiro módulo. Procurei correr aqui, porque eu estou correndo por conta do tempo, mas creio que deu para estabelecer bem uma biografia do Van Til. Agora a gente vai para o intervalo e a seguir a gente vai para o módulo 2. Bem?